Olá, seja bem-vindo ao Janela de Integridade. Em 2016, o governo moçambicano e o Exim Bank da Coreia firmaram um acordo para a construção de um aterro sanitário em Machmel, no município da Matola. A construção deste aterro visava encerrar as lixeiras de Ulene e Machantreni, que, sob o ponto de vista de recepção de resíduos sólidos, encontravam-se em condições críticas. No entanto, segundo o município da Matola, a não efetivação deste projeto deve-se a um impasse em relação ao reassentamento das famílias abrangidas pelo projeto. O projeto estava orçado em cerca de 60 milhões de dólares norte-americanos e o início das obras estava previsto para 2018, num período de 30 meses. A infraestrutura seria implantada numa área de 100 hectares com capacidade para receber diariamente 1.400 toneladas de resíduos sólidos em um tempo mínimo de vida útil de 25 anos. A implantação da infraestrutura estava refém do reassentamento de mais de 50 famílias que se encontravam dentro do perímetro da área delimitada. No entanto, passam-se 7 anos, não houve nem reassentamento nem compensação das famílias. Acompanhe os detalhes da informação nos próximos minutos. Então faço votos que encontremos e tenho a certeza que assim vai ser no final de 2017, não só na cerimônia de encerramento das lixeiras de céu aberto na cidade da Matola e Maputo, mas também na inauguração desta infraestrutura tão importante para Moçambique. De promessas em promessas de encerramento da lixeira de Ulene não efetivadas, em 2018, 17 pessoas foram soterradas no desabamento da lixeira, deixando cerca de 43 feridos e famílias desabrigadas. E em meio a esta tragédia, reavivou-se a necessidade de construção de um aterro sanitário que acabaria com o problema de saturação das lixeiras a céu aberto nas cidades de Maputo e Matola. No primeiro trimestre de 2019, nós estaremos com a primeira fase do aterro a receber resíduos sólidos das duas cidades. Machmel foi o bairro selecionado para receber o projeto, que incluía uma unidade de reciclagem de resíduos, estação de tratamento de lixiviados e sistema de produção de energia a partir do biogás, entre outras componentes que proporcionavam esta infraestrutura um padrão internacional. Porém, a infraestrutura que acabaria com o problema da gestão de resíduos sólidos nessas cidades tornou-se num pesadelo para as famílias abrangidas. Joana, nome fictício, explica que desde que foi erguido o muro de vedação, o lugar tornou-se numa mata que contribui para a existência de animais pouco desejáveis. Aqui vivemos com serpentes, praticamente a cobra aqui já é nosso familiar, a cobra aqui na zona, aqui no Aten Sartar, para nós já não é problema. As famílias vivem em meio a um dilema em que não podem sequer resolver a situação de suas casas, como rebocos, coberturas ou remodelagem. Joana relata que as épocas chuvosas são as mais dolorosas, porque não pode impedir que a água entre em sua casa e sequer criar melhores condições de habitação, porque vive insegura por não saber a finalidade desse processo moroso e desgastante, e manifesta o seu desagrado pelo abandono e apatia do município em acomodar as suas necessidades. E embora tenha mostrado as novas casas, não avança a data prevista para a mudança. Nós aqui parecemos que estamos num sítio que ninguém nos vê. Nós já não sabemos o que vamos dizer, porque já que é o município que nos faz isto aqui, não temos onde ir queixar, não temos como. Eles vieram aqui, nos levaram para conhecer as casas, até nós fomos para lá com eles. Disseram que era para termos saído daqui em dezembro, nas primeiras semanas de dezembro. Mas até então, nós ainda estamos aqui, eles nem dizem nada. Joana relata o drama que vive. Ver diariamente a sua casa paralisada, a cair aos pedaços e sendo impedida de fazer quaisquer modificações nas mesmas, correndo o risco de sofrer represálias. Não temos como, eles não aceitam nada. Ai de te ver você a mexer obra aqui, é um barulho, aparece aqui. Uma vez aqui já tivemos chuvas de balas, muita coisa, outras até foram parar nos hospitais. No mesmo espaço, o drama é vivenciado por Feliciano Oana, de 43 anos de idade. Residente no cerco do projeto desde 2008, diz estar agastado com um projeto que está longe de ser concretizado, uma vez que em julho de 2020
viu-se obrigado a assinar uma declaração de concórdia em receber 100.000 meticais, na condição de abandonar a sua residência 5 dias a contar da data de recebimento do valor, que até então não há satisfação sobre a disponibilização do mesmo. Até n'wini pfumelani n'wini teki musinara swa ku a 100.000 mu amukelile a 100.000 a kona hi vonanga até namuntlha wa lweyi. Florência Muyanga, vereadora de Salubridade do Conselho Municipal da cidade da Matola, refuta o posicionamento dos munícipes que alegam ter assinado acordos de compensação e ressalta que foram colhidas apenas as assinaturas de casas e dos seus respectivos números para a futura legalização e ocupação. Nós nunca assumimos valores monetários, nunca, porque primeiro aquela área é do Estado. Depois a população invadiu a área do Estado, que é a reserva do Estado. Rouana não perde esperança em receber a nova casa. Sucede que em dezembro último, o Conselho Municipal da cidade da Matola apareceu com mais uma promessa, afirmando que dentro de 3 semanas resolveria a questão da alocação das famílias de direito em suas casas. Entretanto, até hoje, mês de março do ano seguinte, ainda não se passaram as 3 semanas. Hina hi yalanga tiyindlu leti va nga hi komba a hi yalanga ne futhi hi pfumelile va tlhela va hi tshembisa va ku segunda semana ka dezembro leswi swi nga yiviwa lomu swi ta swi beketeliwile para mu kota ku yini mu kota ku va ku bohe movha ya munisipio yi ta mi teka ya mi heketa makaya ka n'wina hi pfumelile mahineswo swa ku na zita ku na nchumu ni xin'we xi lunga ka hala a ku semenciwa nchumu. Sobre a permanência das famílias dentro do perímetro, o chefe da Comissão dos Moradores do bairro de Matlemel, Silvano Penicella, afirma. Isso está ligado à demora do tratamento deste assunto a nível do próprio município, de tantas negociações que tivemos, que foram decorrendo. Houve uma paralisação por causa da pandemia. Após a pandemia, tivemos uns 2 encontros, em que tomou-se a decisão de começar o processo de reassentamento de uma forma faseada. No ato da construção do muro de vedação, famílias viram parte das suas casas sendo demolidas e sem claro consentimento entre as mesmas e o município da Matola. Essas famílias continuam sem assistência ou compensação em relação às suas casas. O grito de socorro das mesmas passou por diversas instituições estatais sem nenhuma resposta satisfatória. Submetemos as queixas a nível de todas as instituições de direito e da justiça do Estado moçambicano, começando da Procuradoria-Geral, ao Provedor da Justiça, a nível do Gabinete do Primeiro-Ministro, da Presidência da República. Em todas as instituições submetemos a reclamarmos a demolição dessas casas. Sobre o destino a ser dado às famílias que tiveram parte das suas casas demolidas pela construção do muro, a vereadora de Salubridade frisou que os munícipes é que invadiram a área de reserva do Estado. E se as demolições não foram avante, é por piedade e espírito humanitário do Conselho Municipal. Nunca nos comprometemos também em indenimizamos o que é a quem, porque a área é do Estado, ela foi invadida, mas como o Conselho Municipal é um município, tratamos as coisas dentro da humanização, não é? Esse espírito humano, de caritário também, não vou deixar de dizer, é a razão de nós chegarmos ali, tirar as pessoas de como devíamos. No processo de atribuição dos espaços para o reassentamento, constatou-se a existência de pessoas que vinham da parte do município e que não tinham direito aos espaços em Mucatini e Matlemel e nem eram residentes da área. Fato que leva com que parte das famílias que teriam esse direito estivessem até então sem os terrenos atribuídos, o que contraria o número 5 do artigo 12 do Regulamento de Reassentamento sobre a responsabilidade do nível central e local. Pessoas que não são residentes desta área foram atribuídos espaço e os que estão abrangidos pelo projeto, alguns até então, em número de 43 famílias ainda não receberam terrenos. Mas no mesmo sítio onde foram alocados, onde foram atribuídos
terrenos e as pessoas abrangidas pelo projeto, há pessoas que não saem daqui de Machamel que receberão terrenos lá. O regulamento de reassentamento preconiza que são responsabilidades do governo distrital no processo de reassentamento as seguintes: A. Disponibilizar espaços para o reassentamento das famílias afetadas. B. Garantir a regularização da ocupação das parcelas. C. Fiscalizar o processo de implementação dos planos de reassentamento. D. Disponibilizar espaços para a prática de atividades de subsistência. O decurso do problema no reassentamento destas famílias pontapeia o regulamento de reassentamento que no número 1 do artigo 10 estabelece: são direitos da população diretamente afetada. A. Restabelecimento do seu nível de renda. B. Restauração do seu padrão de vida. C. De ser transportado com seus bens para um novo local de residência. D. De viver num espaço físico infraestruturado com equipamentos sociais. E. De espaço para praticar as suas atividades de subsistência. F. De opinião em todo o processo de reassentamento. No entanto, essas famílias viram esse direito reduzido a zero, tendo sido mantidas durante anos na área de reserva para o aterro. O município da Matola prometeu casas para reassentar as famílias que estavam dentro do perímetro da área delimitada para a construção do aterro sanitário. E o Media Lab fez-se ao bairro de Engolhosa, local onde essas casas seriam erguidas num período de 6 meses após o início das obras de vedação do aterro sanitário. É uma informação a acompanhar no segundo bloco do Janela de Integridade. Não saia daí, já voltamos. Você sabia que as lixeiras a céu aberto constituem um forte elemento de contaminação da água, do solo e do ar? É por isso que, a nível mundial, governos têm optado em construir aterros sanitários para reduzir impactos ambientais. Nos aterros sanitários, o lixo é separado e tratado em função da sua natureza. Além disso, eles são construídos longe das zonas habitacionais, o que reduz a proliferação de animais como ratos, baratas e mosquitos que transmitem doenças à população. Olá, seja bem-vindo à segunda e última parte do Janela de Integridade. O Media Lab fez-se ao bairro de Engolhosa, local onde foram erguidas as casas para reassentar as mais de 50 famílias. São casas do tipo 2 e 3, enumeradas de 1 a 20. As mesmas encontram-se abandonadas em estado de degradação, propiciando uma onda de criminalidade, enquanto as famílias em Machamel vivem isoladas pelo muro de vedação do aterro sanitário. Acompanhe. As casas encontram-se vandalizadas, com vidros das janelas quebrados, rodeados de mata e o estado do abandono visível. Os moradores arredores clamam pela intervenção de quem de direito para a ocupação das casas que, para além de proliferar a mata e a existência de animais pouco desejáveis, contribui para a existência de ladrões. Hortência, moradora do bairro de Engolhosa, relata. E essas casas também não estão a ajudar, porque ninguém está a viver. Então os criminosos se aproveitam e ficam ali dentro das casas. E essas casas aqui, na verdade, podia estar alguém por lá para pequeno descuido e poder nos ajudar. Por outro lado, depois da promessa não efetivada em dezembro do ano 2022, o município da Matola garantiu para o mês de março do ano em curso o início da reabilitação das casas à Comissão dos Moradores. Entretanto, ainda não se iniciou o processo. Que já lançou o concurso público e que tinha uma empresa já para fazer a reabilitação das casas e repor aquilo que foi retirado. A vereadora de Salubridade do município da Matola esclarece que, em coordenação com o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, contactou-se uma empresa para proceder com a avaliação das casas e possível reabilitação.
Bem, a empresa, não posso precisar se é a empresa que vai ficar definitivamente, mas a empresa que aproximou lá para fazer o levantamento é Sogitel. Enquanto as famílias aguardam pelas prometidas casas, o município da Matola, representado pela vereadora de Salubridade, Florência Muyanga, afirma que está a seguir o caminho de tirar as famílias sem o uso da força. Porém, a lei e a postura municipal estabelecem que é possível tirar as famílias de forma forçosa. A lei e a nossa postura orienta-nos que nós podemos chegar ali e retirar as pessoas de qualquer maneira. Mas nós isso não fizemos. Estamos a tratar o assunto de acordo com as regras e a parte humana. A fim de perceber até que ponto o Estado tem a prerrogativa de proceder com o uso da força para retirar as famílias abrangidas pelo projeto de construção do aterro sanitário de Maclemel, a Ordem dos Advogados de Moçambique respondeu nos seguintes termos. Se estão preenchidos os requisitos legais para a remoção das pessoas, as pessoas não saem, aí o Estado tem o poder de coerção, tem o poder de usar a força pública para retirar as pessoas. Sobre a modalidade de retirada para as famílias que se encontram há mais de 10 anos em Maclemel, a Ordem dos Advogados de Moçambique argumenta. Porque a própria lei de a própria Constituição refere situações de remoção das famílias com motivo no interesse público, sim, isso é possível, mas não significa massacrar as pessoas. Significa removê-las para locais adequados para uma vida com um mínimo de dignidade humana também. O governo moçambicano investiu mais de 12 milhões de dólares norte-americanos e o Exim Bank cerca de 48 milhões de dólares e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, entidade responsável pela direção e execução do projeto. E a quando do início das obras de vedação, este disponibilizaria o valor para o arrendamento de casas por um período de 6 meses para as famílias que seriam reassentadas em Golhosa, enquanto decorriam as obras para a finalização das casas definitivas. Acrescido a isso, a vereadora de Salubridade, Muyanga, atribui a responsabilidade pela reabilitação das casas em Golhosa ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Depois da reabilitação, o fundo entrega as casas ao Ministério, o Ministério, por sua vez, vai fazer a entrega ao Conselho Municipal. E, por sua vez, o Conselho Municipal também fará a entrega de doates a cada munícipe dentro daquela casa. O Media Lab tentou durante 4 semanas contactar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, mas este mostrou-se indisponível. Enquanto o município da Matola não consegue resolver o impasse com as famílias e avançar com as obras de construção do aterro sanitário de Maclemel, prevalecem os desafios na gestão de resíduos sólidos, pelo que a vereadora de Salubridade esclarece. Um dos desafios é mantermos a cidade limpa, o aumento de equipamentos de trabalho, eliminação de focos e lixeiras ilegais, sensibilizarmos os agentes econômicos, ou seja, os provedores, para assumirem que depois da recolha dos resíduos, eles devem levar o produto até ao destino final. E enquanto esses desafios prevalecem, do outro lado, as famílias continuam esperando por uma solução definitiva. Chegamos ao fim da presente edição do Janela de Integridade. Não esqueça de seguir o Media Lab nas suas plataformas digitais e, claro, de compartilhar os nossos conteúdos. Fique bem, até a próxima edição.